O 124 é o capítulo de hoje no programa Reavivados por Sua Palavra. Quando eu digo programa, não é só o programa da TV Novo Tempo, esse nosso encontro. Quando eu me refiro a programa, quero dizer todo o projeto de leitura da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia. Muita gente está participando desse projeto. Não fique de fora, você também, tá bom? Então vamos lá, Salmo 124. O que diz a palavra de Deus aqui? O Salmo 124 começa com uma declaração no mínimo interessante. O salmista diz assim, porque o Salmo é um salmo que apresenta Deus como nosso protetor e o nosso libertador. O Salmo então diz assim, não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, Israel que eu diga. Depois ele repete, não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Amém? Aleluia. Não fosse o Senhor. Essa expressão ela é utilizada pelo menos 2 vezes no Salmo 124. Será que você também não poderia dizer isso? Onde você estaria se não fosse o Senhor? Talvez você já estaria morto, talvez você estaria afundado nas drogas, talvez seu casamento estivesse destruído. Não fosse o Senhor. Não fosse o Senhor, talvez você não teria estudado essa faculdade que você está estudando, porque Ele lhe deu condições, abriu as portas para que você tivesse uma bolsa ou os recursos necessários para pagar a faculdade. Não fosse o Senhor, talvez você não teria esse casamento que você tem hoje. Eu poderia dizer isso. Não fosse o Senhor, eu muito provavelmente não seria um pastor. Não fosse o Senhor, eu não teria a família que eu tenho. Não fosse o Senhor, eu talvez não estivesse aqui falando para você, talvez nem vivo estaria. Não fosse o Senhor. Quantas bênçãos Deus nos dá diariamente. Pare e pensa. Escreva num papel. Quais foram as bênçãos que Deus te deu desde que você conheceu a palavra de Deus? Quais foram as bênçãos? Amigos verdadeiros, saúde melhor. Quantas bênçãos! Não fosse o Senhor. Escreva, vai escrevendo. Bênçãos financeiras, pega a caneta, vai escrevendo aí bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Pega um papel e você vai ver, você vai se surpreender com tantas bênçãos, inumeráveis até. O salmista apresenta esta frase, não fosse o Senhor, como uma introdução para o seu salmo, o Salmo 124. E ela apresenta para nós algo interessante. É um poema que usa uma mistura de imagens ao longo dele, ou seja, ele usa as seguintes imagens, engolir, águas, dentes, armadilhas, a fim de enfatizar uma coisa, a ideia de que Deus nos resgata do perigo. E aí, bem no centro do Salmo, no versículo 4, lembrando que ele tem 8 versos, então bem no centro, ele diz o seguinte, se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. A palavra água, lá no Apocalipse, capítulo 17, no versículo 15, ela pode significar povos, multidões, nações e línguas, gente. Então, o que o salmista a priori está apresentando é de que se não fosse o Senhor, o povo, o exército inimigo, as nações inimigas teriam destruído o povo de Israel. Ou seja, eles teriam sido destruídos. E tem muitas histórias na Bíblia, várias, para não dizer todas, né? Histórias de batalhas, de guerras, em que o povo só venceu, o povo de Israel, porque Deus estava com eles. Porque quando eles não eram fiéis, quando eles se afastavam dos caminhos do Senhor, eles perdiam. Mas a palavra águas
ela também pode significar outra coisa. Ela pode significar, por exemplo, lá no Salmo 18, versículo 16, lá no Salmo 32, verso 6, ou Salmo 69, 1 e 2, pode simbolizar também problemas. Ou seja, se não fosse o Senhor, os problemas teriam me engolido. Se não fosse o Senhor, eu teria ido à bancarrota. Deus cuida de nós. E mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, ali está Ele com seu cajado. Eu quero mostrar para você também 2 outros textos da Bíblia que apresentam o cuidado de Deus conosco. Um deles é o Salmo 18. Vamos ler? Está bem aqui. Salmo 18, verso 6. Abrindo então lá no início de Salmos. Se você está acompanhando o Reavivados pela sua palavra, ou por sua palavra, você deve ter lembrado deste texto. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro. E ele do seu templo ouviu minha voz. Que lindo! Eu fiz questão de repetir, porque esse texto dá a certeza e a segurança para nós de que Deus nos escuta, de que Deus ouve a nossa voz, de que Deus nos abençoa. Do seu santuário que está no céu, Ele nos atende. Um outro versículo que eu me lembrei ao ler o Salmo 124 é o texto que está em Isaías capítulo 43 e o verso 2. Isaías 43 e o verso 2. Vamos ler comigo aqui? Abrindo a Bíblia até o livro de Isaías. Aqui está. Diz a palavra: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e a Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Que texto lindo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu te amei. Deus ama os seus filhos. Lembrando que águas podem simbolizar povos, multidões e línguas, ou até mesmo problemas. Quando você passar por problemas, meu querido, lembre-se que Deus te ama. Quando você estiver preso a uma cadeia de circunstâncias, lembre-se que Jesus ficou preso um dia também. Quando você estiver imobilizado em uma cama de um hospital devido a um acidente, lembre-se que Jesus Cristo também ficou imobilizado na cruz e derramou muito sangue por nós. Ele derramou sangue porque amou você. Sangue carmesim que nos limpa de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. E por isso hoje Ele intercede por você. E por isso Ele voltará para nos buscar. Esse é o meu Deus, esse é o meu Jesus Cristo, apresentado no Salmo 124. Ah, não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Não fosse o amor de Jesus, e eu não seria salvo. Não fosse o amor de Jesus que nos amou até o fim, e eu não estaria aqui hoje. Vamos fechar as nossas mãos e vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo. Em nome de Jesus, eu te adoro. Porque o Senhor nos livra, nos dá vitória, nos restaura e nos transforma. Se não fosse o seu grande amor, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua justiça, se não fosse a sua graça, nós estaríamos perdidos. É por isso que nesta hora eu me coloco nas tuas mãos e coloco os meus amigos que estão orando comigo, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja revivado hoje por sua palavra.